Essa semana em História, a gente já começa agora o capítulo 3, que vai falar sobre a crise econômica de 1929 e o New Deal. New Deal, New Deal, seja lá qual for a pronúncia em inglês. A gente passa por um processo agora do período entre guerras. O que é o período entre guerras? É o período, é um intervalo entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Esse período entre guerras começa de 1918 a 1939 e tem como objetivo a reconstrução dos países que tinham participado da Primeira Guerra Mundial. A Liga das Nações, que é a instituição que mais tarde vai se tornar ONU, ela tem como objetivo manter a paz entre os países e lhes integrá-los, para que ninguém entre mais em conflito. Mais tarde a gente vai ver que isso não deu certo, tanto que a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial e depois a gente vai extinguir a Liga das Nações e criar a ONU. E aí sim a gente vai ver, enxergar a paz, a diplomacia entre as nações. Esse período entre guerras é um período em que os Estados Unidos ele vai se beneficiar, a gente já viu isso em sala de aula, que os Estados Unidos vai se beneficiar em financiar alguns países da Europa. Por que os Estados Unidos financiou? Porque os Estados Unidos estavam com um crescimento econômico acelerado e os Estados Unidos, através de empresas privadas e bancos, começam a emprestar dinheiro aos países que precisavam reconstruir a sua economia e muitos países europeus não tinham nem como produzir para o seu próprio consumo. A população estava começando a passar por dificuldades econômicas. Esse período a gente vai ver na Europa uma grande crise econômica e uma grande crítica voltada para a economia liberalista. A economia liberalista é quando eu coloco toda a participação na sociedade do setor privado. O setor público ele não se intromete na economia. E a gente já viu que na Rússia o que estava tomando conta, o que estava criando forças era o comunismo. E o comunismo voltado para aquilo que a Rússia pregava era um comunismo totalmente voltado com a força do governo, aonde as empresas estatais, ou seja, as empresas administradas pelo governo, é quem administraria e conseguiria manter a economia dos países. Dentro dessa crítica, e como eu já falei a vocês, nesse período aí, os Estados Unidos, eu estou falando no início do século XX, os Estados Unidos começam a ter um grande crescimento industrial. Uma das coisas que lhe faz ter um grande benefício é encontrar um dos maiores poços de petróleo lá no Texas. Isso faz com que os Estados Unidos produzam sua própria fonte de energia sem precisar importar de outro país, comprar de outro país. E aí nesse período a gente vai ter indústrias de destaque, como a Kodak, que começa a produzir câmeras fotográficas, máquinas fotográficas, a Gillette, que vai produzir barbeadores descartáveis com lâminas finas e que isso era algo inovador para a época, e a empresa Ford, através de Henry Ford, que cria o Fordismo, aonde começa a trazer uma linha de montagem e uma maior produção para a indústria. Dentro desse crescimento econômico, os Estados Unidos começam a ter uma grande produção de consumo dentro do próprio país e na Europa. O lucro que ele tinha era justamente em produzir e vender para os países aliados na Europa, que nessa época não tinha tanto país aliado. Eram os países que precisavam de ajuda, precisavam do seu financiamento, eles ajudavam. Agora, lembrando que os Estados Unidos não ajudavam porque era bonzinho, não. Os Estados Unidos ajudavam porque ele sabia que o retorno financeiro para ele ia ser positivo. Dentro dessa questão, o governo da época cria até um slogan. A classe média consegue viver bem, tão quanto a classe elevada, a classe A, a classe dos ricos.
As pessoas começam a ter prosperidade. A pobreza é algo que não é visto mais de maneira tão comum nos Estados Unidos. As pessoas, através da prática do consumismo, começam a trabalhar e começam a comprar, que era o que o capitalismo pregava. Eu trabalho dentro de uma fábrica e no final do mês eu quero pegar o meu salário e poder ter a chance de comprar aquilo que eu produzo, que é algo de muita qualidade. As pessoas vão querer se vestir melhor, consumir alimentos e comprar produtos melhores que lhes dessem esse status de uma vida promissora. Tanto que o governo cria um slogan que diz: uma galinha para cada panela e um carro em cada garagem. A prosperidade estava acontecendo dentro do país. Sendo que em 1928 acontece um choque de realidade nos Estados Unidos, porque as pessoas que estavam com a situação financeira favorável começam a investir nas bolsas de valores. E o que é essa prática de investimento nas bolsas de valores? Eu tenho uma empresa e eu chego a um patamar de crescimento na minha empresa que eu preciso investir mais para a minha empresa crescer, mas eu sozinho não tenho mais recurso. Aí o que é que eu faço? Eu mantenho, por exemplo, 55% da minha empresa e os 45% restante eu vendo em ações. Eu, que tenho a maior parte das ações, eu continuo administrando a minha empresa, mas eu vou ter agora investidores. Esses investidores vão dividir comigo os lucros e os possíveis prejuízos. Sendo que prejuízo nesse período dos Estados Unidos não era algo tão comum. Não era algo tão comum, o comum era lucro. As pessoas começam agora a investir, todo mundo que começa a ter uma situação financeira mais favorável, começa a investir na Bolsa de Valores, começa a elevar as bolsas de valores em Nova York, e isso começa a desgastar, porque o que antes possuía um valor X vai valer até 150 vezes até mais do valor real de tanto investimento que acontece. E aí os especuladores começam a ver que esse excesso de investimento, esses valores exorbitantes que estavam acontecendo, pode causar uma crise. E essas especulações na época vai levar muitas das pessoas e muitos bancos a venderem a qualquer preço essas suas ações para não ter um possível prejuízo, sendo que todo mundo começa a fazer a mesma coisa. Todo mundo começa a vender as ações que tinha. E aí quebra a bolsa de valores, quebra muitas empresas, e a indústria que estava dando certo entra em prejuízo porque a Europa começa a se reconstruir e eles não estavam mais comprando a mesma quantidade de produtos que antes compravam. A indústria ela não funciona através do consumo, então eles não estavam mais consumindo, eles também começavam a produzir agora. Então há uma queda de prejuízo nos valores econômicos dos Estados Unidos, dos países europeus que estavam dependendo da economia americana e de países, pequenos países como o Brasil, que também entra numa crise econômica com o café, porque os Estados Unidos era o nosso principal comprador. Então, há essa crise aí em 1929, que foi o período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Esse período ele fica conhecido como a Quinta-feira Negra, que é quando todos vendem as suas ações, tentam vender as suas ações, e a Bolsa de Valores de 1929, em 1929, quebra. Estados Unidos possui aí um período de grande crítica para a economia liberal, porque a economia liberal se opõe ao que o comunismo diz, que é a intervenção do Estado. A economia liberal, o Estado não intervém naquilo que ele poderia criar, por exemplo, leis que não pudessem passar de determinados valores, essas aplicações na Bolsa de Valor. E aí poderia ter evitado essa crise. A economia liberal faz com que o setor privado mande e desmande na economia sem ter nenhuma lei que o impeça, que o controle. Então, há críticas nesse período pela economia liberal. Eu quero que, nesse contexto, vocês respondam página 56, a resposta coloquem no caderno. Páginas 64 e 65, vocês respondam tudo e escolham, por favor, 3 questões para justificar. Não esqueçam de me responder a atividade que eu passei de geografia até sexta-feira.
Grande abraço para vocês e não acumulem as atividades.